Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz a você, meu querido irmão em Cristo, de caminhada de fé. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a meditação na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, buscando esse momento de intimidade, esse momento de reflexão específica nos propósitos de Deus. Eu estou fazendo esse vídeo hoje exatamente no dia 4 de setembro de 2024, mas ele vai se referir ao dia 5 de setembro de 2024, porque eu terei impedimentos, tá, para fazer o vídeo no momento certo, nas condições ideais. Então a gente meio que está antecipando o vídeo para que possa a nossa caminhada ali, a nossa continuidade cristã ser, vamos dizer assim, fundamentada. Olha só, eu terei dificuldades, eu terei impedimentos para fazer o vídeo, mas na minha rotina diária eu retomarei a minha leitura, as minhas orações, né, os meus momentos de reflexões, mas na minha intimidade, ou seja, eu não farei um vídeo específico nesse dia, tá? Então estou fazendo antecipado, mas isso não quebra a nossa rotina de oração, de meditação, de reflexão e até de leitura da palavra, em cada momento ali dos intervalos que nós temos disponível, principalmente porque nós temos tarefas profissionais a cumprir que, vamos dizer assim, carecem de uma atenção mais específica. Então, você parar para meditar, para fazer leituras profundas, para poder preparar o vídeo, ele se torna, por exemplo, até um desrespeito ao nosso ambiente profissional. E não é essa, nós temos regras, nós temos obrigações profissionais da nossa vida diária e a gente cumpre elas, porque também o mandamento de Deus, nós cumprimos nossas tarefas com nossas responsabilidades. Mas também há um mandamento maior que a gente não deve, vamos dizer assim, se afastar do propósito do relacionamento, da intimidade com Deus. Então a gente começa a preparar aqui algo para deixar para você, meu irmão, mas na nossa intimidade, na nossa pessoalidade, entre o levantar e vários transcorrer do dia, a gente vai estar em contato com a palavra de Deus certamente, principalmente em oração, tá bom? E eu espero que você também se sinta estimulado quanto a isso. Tudo bem? Explicado? Então são pelo menos umas 16 horas e pouco do dia 4, a gente vai meditar na palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 19, e vamos tomar como base o versículo 47, diz assim: Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Nós estamos aqui no capítulo 19, se você tem nos acompanhado, lá no capítulo 18, né, Josué fez uma admoestação, fez uma advertência, né, ao pessoal, né, lá nós tomamos o versículo 3, dizendo assim, olha, vocês estão sendo negligentes, né, vocês estão parados, estão esmos, estão aí sossegados. Então já algumas tribos já se alocaram, né, tomando posse da promessa do que os seus estabeleceram, ou seja, o cumprimento. Quando a gente fala tomar posse, efetivamente não é simplesmente estar na terra, agora estar na terra, governando aquela terra, gerenciando, dando o quê? Colocando aquela terra em submissão e, vamos dizer assim, para que ela seja, vamos dizer assim, representando resultado da ação do Senhor sobre a vida deles. Porque na terra eles já tinham avançado sobre a terra, mas as tribos ainda estavam concentradas, estavam ali, vamos dizer assim, aquele estava aqui de frente de Siló, né? Eles estavam, segundo o que estava lá no capítulo 18, diz assim, eles estavam ali, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, ou seja, todos os povos de Israel se ajuntou ali e ficaram super à vontade. Quem já tinha tribo tinha, quem já tinha terra já estava à vontade, e esses outros ali estavam, vamos dizer assim, não quero mais nada, nossa, não preciso mais ter trabalho nesse sentido, não. E aí, Josué faz aquela advertência, né, faz aquele chamado lá do capítulo 18 que nós vimos ontem, a partir do versículo 3, e eles começam a sua mobilização. Colocando aqueles 3 espias de cada tribo, e Josué vai repartir a sorte entre as tribos. Lembrando como critérios principais, né,
como critérios principais, mas talvez não os únicos, porque a gente vai vendo que nos desenhos algumas coisas parecem um pouquinho diferentes. Nós tínhamos o quê? Que era lançada a sorte, e a sorte ela era tomada, as tribos elas eram distribuídas basicamente de acordo com o número por exemplo, o número da população, das pessoas de cada tribo, ou seja, muita terra para quem tinha muita gente e pouca terra para quem tinha pouca gente. E aí, nesse aspecto, a tribo de Judá, quando a tribo de Judá era a que tinha o maior número de pessoas. Eu acho que era ali em Gênesis 20, Números 26 é que deve, não sei se é Números 26, que deve trazer ali a quantidade de gente. Mas, por exemplo, Judá tinha 76.500, era a maior tribo, seguida ali de Issacar, Dan, na faixa de 64 mil, e outras ali distribuídas. E aí vai dar a sequência. E ele começa a distribuir a terra para as tribos faltantes, as tribos que estavam adormecidas ou estavam sendo negligentes. E a primeira tribo que se recebe, aí a sorte vai se passando pela tribo de Simeão, que ganha a sua tribo, né, que ganha as suas heranças, depois vai para Zebulon, depois vai para Issacar, depois vai para Aser, depois vai para Naftali, e por fim termina na tribo de Dan, para a tribo de Dan. Então essa distribuição é aquela coisa rotineira, sorte, tribos, e vai lá e toma posse. Lembrando-vos que para tomar posse, eles precisariam dar continuidade no processo de tomada, de expulsar ali a quem os povos ímpios, né, que já era da vontade do Senhor, já era determinação do Senhor, que fossem expulsos no sentido de dizer que fossem mortos, que fossem aniquilados, que fossem ceifados suas vidas. Mas, por vezes, a gente vai vendo aqui na distribuição e na tomada, que em vez de eles fazerem isso, acabaram fazendo com que aqueles povos vivessem no meio deles, sendo tributários, que no final eles vão acabar contaminando, que era uma das preocupações, né? Que era uma das preocupações muito clara do povo de Deus, do Senhor, né? Em relação ao povo de Deus, e dado esses aspectos para a liderança. Mas nesse aspecto, o povo de Israel, ele foi, vamos dizer assim, foi desobediente. E aí vai dando. E a característica que nós trouxemos foi que na tribo de Dan, ela recebe uma terra e ela considera a terra relativamente pequena. Se você tiver curiosidade, coloca mapas das distribuições da tribo de Israel no Google, que você vai ter um panorama para você ter uma noção de como ficou. E o importante você tomar como referência também, que muito do que se vai se fazer aqui tem a ver principalmente com as bênçãos de Jacó, dada lá em Gênesis 48, né? Gênesis 48, deixa eu pegar aqui, ver se a gente passa em algum aspecto. Gênesis 48. Gênesis 48 não, Gênesis 49. Gênesis 49. Por exemplo, a gente pode pegar a tribo de Dan, né? E ele diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Aí Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quando você vai ver Simeão que ele vai estar agrupado dentro das terras de Judá, porque a Judá foi dado muita terra mesmo, até porque o número de pessoas da tribo era bem maior do que a todos os outros. Para você ter uma ideia, Simeão era 22.200 e Judá são 76 mil, são mais de 3 vezes a população de Simeão. Então a área de Judá dá praticamente 4 Simeão, porque eles foram locados dentro das terras de Judá. Mas olha o que diz em relação à tribo tanto de Judá, de Simeão, quanto de Levi. Lembrando que a tribo de Levi ela foi tratada de uma forma um pouquinho diferente. Porque ela foi uma tribo separada para ser literalmente serviçal ali no tabernáculo, né, nas coisas do Senhor. E vamos dizer assim, o próprio Senhor era a sua herança. Interessante, né? Talvez nesse aspecto eu posso dizer que a tribo de Levi foi quem mais recebeu, porque ela não recebeu terras, ela recebeu foi o próprio Senhor como herança. E as demais tribos trabalhavam, vamos dizer assim, em prol do sustento da tribo de Levi, com os dízimos e ofertas ali que ela fazia. Ou seja, para mim, era a tribo muito mais rica, era a tribo de Levi, nesses aspectos assim. Mas olha o que é dito tanto da tribo de Levi quanto da tribo de Dan. Diz assim,
Simeão e Levi, lá no versículo 49, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, no seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E aí a gente considera, a gente vê essa divisão, esse espalhar especificamente muito nos levitas, né? Os levitas ali espalhados praticamente durante todas as tribos, em especial a família de Levi, a família de Arão, que ficou concentrada ali na região dos tabernáculos. Mas você vê, então, quando você olha Simeão aqui, alguns estudiosos consideram que eles, vamos dizer assim, eles ficaram limitados, restritos, até por causa dessas ações, se você lembrar bem, foi aquela ação lá da filha, da irmã deles, que eles foram, que na cabeça deles, na mente deles, eles foram, vamos dizer assim, fazer uma vingança, né? A desonra que a família havia sofrido, né? Mas era algo que o Senhor, o próprio pai e o Senhor não aprovava. Foi uma ação deliberadamente deles. Por isso que eles dizem assim, ó, que no seu secreto conselho, ou seja, eles não pediram direção ao Senhor, eles foram lá e fizeram, desagradando, desonrando tanto ao seu pai quanto ao próprio Senhor. E Dan, ao receber essa tribo, mas ele veio dizer o seguinte, não, isso aqui é muito pequeno para mim. Não é que o espaço que eles tiveram fosse pequeno efetivamente, mas é porque eles habitaram numa região pequena, e aí eles viram a necessidade de lutar mais e mais. E é mais ou menos isso que eu quero deixar como referência final. Às vezes você está recebendo sua bênção, né? E aí vamos pegar justamente essas pessoas que fazem concurso, elas estão fazendo concurso, elas querem ser, por exemplo, juízes, auditores, CNJ, estão querendo ser, seja lá do que for. Só que na caminhada deles, eles acabam recebendo bênçãos. Eles vão trabalhar no Detran, vão depois para uma prefeitura, vão para uma secretaria de saúde. Eles vão o quê? Galgando, vamos dizer assim, degraus, né? Mas se eles pararem ali, efetivamente a bênção que estava preparada, o que eles buscavam, o que lhes havia sido prometido, ela não vai acontecer, porque ele simplesmente parou, ele se deu por aceitar aquele momento. E às vezes o momento da tua caminhada você tem que estar sempre pronto para compreender o propósito real, onde é o final da tua missão, tá? Onde é o final da tua missão? O final da nossa missão é praticamente o final da nossa vida. Esse é o final da nossa missão. E para finalizar, a gente vai acabar comentando que justamente nesse final, a tribo de Dan tem tudo isso, mas eu quero finalizar com um versículo, bem aqui, diz 49 e 50, diz assim, acabando por repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram-se de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor, e deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, reedificou aquela cidade e habitou nela. Ou seja, o homem que lidera, o homem que conduz todos os trabalhos, ele muito calmamente, muito pacientemente, como um verdadeiro líder, como alguém consciente, ele primeiro, se eu tomasse como referência no meu trabalho, né? No meu trabalho, a gente costuma dizer o seguinte, quando você desloca uma tropa, uma das preocupações de quem comanda uma tropa é ter a certeza que a tropa inicia e começa. Então, é como se fosse uma contagem. Ele vê quem sai e ele confere o último que entra, ou seja, ele tem a contabilização. Então, é um controle. Então, a partir do momento que a gente vê que todo mundo foi, vamos dizer assim, satisfeito em suas necessidades, aí sim, chegou a hora do Senhor, vamos dizer assim, também nos honrar de uma forma muito particular pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, pela servidão que nós estamos tendo em Deus. Mas eu quero que você fique bem claro, cuidado se você está trabalhando por Deus para receber uma bênção específica. Não, trabalhe para Deus porque você o ama, porque você tem prazer em servi-lo. E é claro que os desejos do teu coração, como a própria Bíblia diz, os desejos do teu coração estão estabelecidos nele, né, que são pedidos a ele, de acordo com a vontade dele, certamente ele também te acolherá, ele fará prosperar você nesse resultado, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus abençoado,
Tenha um excelente dia 5, que Deus possa maravilhosamente tomar conta da tua vida, da tua família, te proteger, mas principalmente te manter firme, te manter fiel. E se você ainda não tomou essa decisão, meu irmão, tome hoje. Não deixe passar mais tempo, não. Aceite, Senhor, você ainda tem um fôlego de vida. Cuidado, esse fôlego de vida, uma hora cessará. E aí não adiantará choro, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai, que Deus te cuide.